Só para não perder o que ela falou, para a gente esclarecer, eu acho que você falou do Parque Palafitas. Palafitas. O que vem a ser o Parque Palafitas? O Parque Palafitas foi um projeto que foi desenhado, planejado pelo escritório Jaime Lerner, e que foi, né, na verdade, um arquiteto que alguns consideram muito importantes para a história da arquitetura e para alguns movimentos sociais que discordam um pouco dessa linha um pouco gourmetizada do desenho, né? Foi prefeito, né, de Curitiba, governador do Paraná, e trouxe para o Brasil aquela ideia equivocada de que Curitiba era uma cidade ideal, né, que construiu uma cidade extremamente estruturada no miolo, né? É quase uma Santos. Sim. Né? Tem uma parte muito bonita, muito estruturada e uma região periférica abandonada e que até hoje essa área de Curitiba ainda é escondida. Exato, exatamente. Bom, Parque Palafitas é proposto pelo escritório desse homem que faleceu há alguns anos. E aí, esse projeto foi doado, entre aspas, para a Prefeitura de Santos. Não só esse, mas alguns outros, como, por exemplo, ali a Catraia também tem um projeto dele. E uma parte, eu acho que se eu não me engano, do centro ali, mais para Amador Bueno, aqui é onde a gente está também. Essa parte da chamada revitalização que eles querem fazer aqui no centro, que também é outra polêmica. Mas, enfim, aí o Parque Palafitas foi esse projeto e ele não foi apresentado formalmente à população das palafitas. Essa população que vai ser atingida por esse projeto ficou sabendo pela televisão, né, que esse projeto aconteceria. Então, você não teve uma apresentação formalizada pela prefeitura desse projeto à comunidade, né? Logo, você também não tem a opinião da comunidade sobre o projeto que eles mesmos vão morar. Porque eu tenho certeza que o prefeito não moraria em nenhuma construção que a prefeitura propõe. Porque é isso, como eles não moram, eles fazem de qualquer jeito, né? Então, dá para ser de qualquer jeito. Porque o projeto Parque Palafitas é um projeto que, em relação à manutenção, além de ser uma manutenção cara, é uma manutenção que, ao meu ver, e há pessoas que estudam a questão do meio ambiente, poderia ser muito mais ecológica e ter muito mais integração com o mangue, um mangue que, de fato, já está degradado. Sim, mas está degradado porque não tem uma relação de saneamento básico, né? Mas há a possibilidade de você ter uma outra relação com o mangue que não seja de jogar lixo. E é óbvio que esse mangue não vai voltar a ser como ele era antes de 1950, que foi quando começou a ocupação do dique, né? Mas ele pode, sim, se tornar mais saudável, essa relação, né, das palafitas com o meio ambiente, com o meio em que eles vivem, né? Quantas pessoas são na palafita? Então, é um dado defasado também, porque você falou de uma coisa muito importante no começo, né? Que era esse dado das 10 mil famílias em déficit habitacional. Na realidade, o Plano Municipal de Habitação, que foi feito em 2009... que é esses dados que você pegou e que foi divulgado em 2010, ele não esperou o resultado do censo de 2010. E aí, o último plano, ele foi elaborado com base no IBGE de 2001. Nossa! Então, nós estamos há 20 e tantos anos com dados defasados. E é muito louco. Como que você aprova um plano com os dados de 10 anos atrás, né? Que foi o caso quando foi aprovado em 2010. Com os dados de 2001, um absurdo já, né, da época. Outra coisa é que o IBGE, e aí isso é um problema nacional, ele trabalha com amostra. Isso em todo o território nacional, é uma amostra, né? Então, você tem ali um questionário completo até a 10ª casa. Aí na 10ª é o questionário completo, né? Alguma coisa assim. De qualquer forma, é uma amostra. Em áreas consideradas
aglomerados subnormais, que é o termo que o IBGE usa, um termo extremamente pejorativo para falar sobre comunidades palafitadas, por exemplo, é a amostra da amostra. Porque ele não vai em todos os domicílios. Ponto. Então, já seria um dado, assim, a estimativa, é sempre uma estimativa. Aí você ainda pega a estimativa de 10 anos atrás. Então, é óbvio que nós vamos esperar esse último censo, que foi feito num governo que não investiu como deveria no censo. Então, isso já é um problema, isso pode ser um problema para muitos índices, mas a população local afirma que deve ter mais ou menos umas 50 mil famílias, não pessoas. Por quê? Porque você tem aproximadamente, no caminho que a prefeitura divide oficialmente o dique da Vila Gilda, que é essa maior favela de palafitas da América Latina, ele divide em 2 caminhos. A comunidade divide em outros, dá os seus nomes, as suas nomenclaturas, mas formalmente, né? A prefeitura divide entre Caminho São José e Caminho São Sebastião. Num dos caminhos, deve ter em torno, assim, de 400 a 500 becos. E cada beco, você bota aí umas 30, 40 famílias, né? No outro caminho, que é o São Sebastião, tem mais ou menos... Eu lembro que a última vez que nós contamos, tinha, tipo, uns 300 becos, quase 400 becos. Com cada beco também, em torno de 30 a 40 famílias. E aí, você soma, então, esses 800 becos ao todo, com 30 a 40 famílias. É muito mais do que 10 mil... Sim. Né? É muito mais. Muito mais. E além de não ter havido essa interlocução com os moradores, né, sobre o Parque Palafitas, a gente não pode esquecer que assim, foi divulgado só na mídia e apresentando as empresas do ramo portuário que seriam as parceiras, né? Mas o que a gente sabe, o que essas empresas esses terminais portuários estão fazendo na nossa região? Sim. Eles estão querendo expulsar as comunidades. Sim. Especular. Eles querem colocar contêineres no lugar de moradias. Então é isso, né? Basicamente. Então serviu o quê? Para quê aquela divulgação na mídia sobre Parque Palafitas? Para estampar o nome de 2 ou 3 empresas do ramo portuário que seriam as parceiras da Prefeitura de Santos, da Coab, sabe-se lá de mais quem, nesse projeto. Sim. Sem interlocução nenhuma com a comunidade, sem apresentar como seria viabilizada, né, essa construção do Parque Palafitas, como ela seria implementada. Sim. Apresentaram num programa de TV uma maquete. Sim. Onde todo mundo tem vontade de morar ali, porque parece, né? Falar, eu quero construir casas também, né? Todo mundo quer estar naquela região. E apresentam como se fosse possível, mas não falam como seria possível, como ficaria aquela população. E a quem se destinaria isso, né? Eles não falam, por exemplo, quais seriam os critérios da demanda. Estão tirando as pessoas de lá. Né? Na realidade, a minha concepção sobre a Coab, que é quem gerencia, embora seja uma empresa, como nós falamos aqui, mas é quem, no momento, está à frente, essa empresa é que está à frente da política habitacional hoje em Santos. E o critério, assim, mas o critério é famílias, primeiro a renda, né, o corte de renda, depois a composição familiar, se tem criança, idosos e tal. Mas a realidade é que a demanda é aqui atender aos interesses de retirar ali uma parcela da população e essa população está sempre o tempo todo sendo deslocada para atender de fato essas empresas, né? Nada mais que isso. E é uma relação que eu falo, por exemplo, no meu trabalho de conclusão de curso, que é uma relação que sempre foi feita com a população negra. A população negra sempre foi colocada impositivamente numa terra diáspora. Você não para em lugar nenhum.